nossa região. Estúdio CBN. Agora 2h47, voltamos com o Estúdio CBN desta terça, 11 de março. E olha, tá chegando aí já o prazo para a declaração do imposto de renda, viu? Na próxima segunda, dia 17 de março. E amanhã a Receita Federal deve divulgar as regras, né, para o imposto de renda desse ano. O ano base é 2024. A expectativa é que a divulgação dessas novidades ocorra amanhã. Inclusive, esse é um dos temas aí mais procurados já pelos internautas, como realizar essa declaração, e sobre isso a gente conversa agora com o Walter Coppi, ele que é especialista em imposto de renda, fala conosco ao vivo aqui no Estúdio CBN. Oi, Walter, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Daila, boa tarde, ouvinte CBN. Bom, professor, a gente até comentava aqui no início do programa que há uma certa demora, inclusive nesse ano, para que o governo federal divulgue essas regras, né, para o imposto de renda 2025. Exato, eu próprio, né, como alguém atuando na área, estou ansioso pela divulgação, uma vez que a gente espera aí novidades bastante significativas nas regras. O programa, o aplicativo deve vir com uma ficha nova, porque tem uma lei lá de 2023 que entrou em vigor em 24, a 14754, que trata de investimentos no exterior. Então teremos, no mínimo, de novidade no programa, essa nova ficha. Além disso, professor, quais são as mudanças que são esperadas aí para esse ano, né, em relação às regras para a declaração? São mudanças significativas? Dá para a gente ter uma ideia já do que vem por aí? Eu estava fazendo um exercício aqui um pouco antes de entrar no ar, inclusive tentando prever as condições de obrigatoriedade. Nós deveremos ter poucas novidades com relação às condições de obrigatoriedade. Lógico, o valor, né, o inciso 1º lá do artigo 2º da futura IN, que deve sair entre amanhã e sexta-feira, ele vai atualizar. R$ 33.704 é o valor para as pessoas que ganharam acima daquele valor estarão obrigadas a declarar com relação ao rendimento tributável sujeito a ajuste. Os demais, apenas algumas atualizações de valores, mas rendimentos isentos ou tributação exclusiva acima de R$200 mil continuará obrigando, patrimônio, bens, direitos, aplicações financeiras acima de 800 mil e outras. Deveremos ter aí 8 ou 9 condições de obrigatoriedade. E existe o programa que é utilizado para a declaração do imposto de renda, né, professor? O programa para esse ano, ele já está disponível, já dá para as pessoas irem se antecipando, né? Ou ainda não? Como é que funciona? O programa deverá ser liberado imediatamente após a live, né, a coletiva de imprensa que a Receita fará amanhã às 15 horas. Se não liberar amanhã, eu creio que no dia seguinte estará disponível, na quinta-feira. E também, claro, é necessário, né, antes do início da entrega, que a instrução normativa que baixa todas as regras, que atualiza valores e que traz eventualmente alguma novidade, também deverá ser publicada até sexta-feira. Segunda-feira, dia 17, começa logo às 8 da manhã o prazo de entrega, vai até 30 de maio, 75 dias para que quem estiver obrigado entregue a sua declaração de 2025. Bom, de qualquer forma, né, Walter, as pessoas já podem se antecipar separando, né, aquelas informações que são necessárias, documentação também para essa declaração já no início do prazo, né? O que você recomenda já que as pessoas organizem para que fique tudo pronto, né, para essa declaração? Sem dúvida. Os documentos devem estar separados, já organizados, mesmo que o contribuinte faça a opção, e eu recomendo que faça, de utilizar a chamada pré-preenchida, que é buscar nos computadores da Receita aquilo que a Receita já tem a seu respeito, ou seja, informações que terceiros já enviaram, fontes pagadoras, entidades médicas
e outras que geraram despesas dedutíveis, então você puxa aquilo para a sua declaração. Ainda que venha através da Receita, é responsabilidade do declarante conferir aqueles dados com os documentos que ele possui. E, em caso de divergência, prevalece o documento que você tem. Você tem um recibo de R$5.000. Lá no sistema está 4. Quem errou foi o médico, foi o dentista ou o hospital ou clínica que cometeu o erro. Então, você tem direito aos 5.000, porque é aquilo que o documento prova. Tenha sempre todos os documentos. E aí, quais são esses documentos e de quais tipos de despesas, né, Walter, a gente está falando? As principais despesas dedutíveis são despesas com instrução, é uma despesa limitada, não é toda ou o total da despesa com instrução, pouco mais de R$3.150 é dedutível apenas. Despesas médicas e assemelhadas, incluindo diversos profissionais da área de saúde, que essas não têm limite, mas estão sujeitas, claro, à comprovação caso o fisco venha pedir. E muito importante, especialmente nas despesas médicas, que não tem um limite e, portanto, qualquer valor em tese será aceito pelo fisco. Sempre tenha a prova do pagamento, além do recibo ou nota fiscal. É muito importante evitar pagamentos em espécie, em dinheiro, de despesas médicas, porque se o fisco questionar, você não prova tendo feito o pagamento em dinheiro. E aí é aquela coisa, né, Walter, que a gente sempre comenta, quanto antes a pessoa se organizar, fizer essa declaração, mais cedo ela recebe, né? A gente não tem ainda o calendário aí desse ano, deve ser divulgado em breve pela Receita Federal, mas a expectativa, por exemplo, é que seja ali no próximo mês, já o início, né, da declaração. Então, queria que você falasse também sobre essa expectativa, né, também do calendário aí de pagamentos para quem fizer a declaração. Isso é muito importante, Tayla. Eu sempre gosto de reforçar, tão importante quanto entregar logo para receber a sua restituição é entregar correto já da primeira vez. Por quê? Você quer receber a restituição mais cedo. E se entregar mais cedo, claro, vai receber mais cedo. Mas se cometer um erro que precise de uma retificadora, de uma correção, a sua data de entrega será a da retificadora, a da correção. Na minha previsão, eu vejo que teremos novamente 5 lotes de restituição, com o primeiro coincidindo com o último dia do prazo de entrega, que será 30 de maio, sexta-feira. E o último lote, o quinto, em 30 de setembro, sendo dia útil. Então, de maio a setembro serão pagas as restituições, obedecendo, claro, aquelas prioridades que estão na lei. A primeira delas, o primeiro nível de prioridade é pessoas idosas acima de 80 anos. No segundo nível, pessoas idosas a partir de 60 anos, portador de necessidade especial e moléstia grave. Em seguida, vem os professores, aqueles que têm a sua maior fonte de renda no magistério. Em seguida, aquele contribuinte que optou por iniciar a sua declaração usando a pré-preenchida ou receber sua restituição através do Pix. Atendidas essas prioridades, só aí que os demais contribuintes que não têm nenhuma prioridade serão restituídos. Professor, sobre as mudanças, né, que nós comentamos aqui no início do imposto de renda, a gente deve ter até uma ampliação aí do piso, porque houve aquela mudança também da faixa de isenção do imposto de renda no ano passado. Então, isso vai impactar também nesse valor mínimo aí de recebimentos, né, para quem é obrigado a declarar. É isso que a gente pode esperar aí dessas novas regras? Exato, é esse cálculo que eu fiz, né, que cheguei a R$ 33.704 de rendimento tributável sujeito a ajuste como salários, aluguel recebido e outros. Sim.
E aí, professor, além da renda ali mensal, se a pessoa ela recebeu uma herança, recebeu um dinheiro, vendeu, comprou algum imóvel, tudo isso também é contabilizado, levado em conta pela Receita Federal, né? Sim, não apenas levado em conta, como pode ser condição de obrigatoriedade. Por exemplo, você vende um terreno com ganho sujeito a imposto. Isso, por si só, te obriga a declarar. Outra coisa importante, Tayla, que eu gosto de reforçar, é que serão aí 8 ou 9 condições de obrigatoriedade esse ano, provavelmente. Basta que você esteja inserido em uma delas, você já deve entregar a declaração, e nem todas dizem respeito à renda, como por exemplo, se você aliena um bem com uma isenção, que está na Lei 11.196, que é aquela regra que eu vendo um imóvel residencial em até 180 dias, compro outro imóvel residencial, eu zero o imposto, mas me obriga a entregar a declaração exatamente para passar para o fisco essa informação. Walter Kopp com a gente, ele que é especialista em imposto de renda, já antecipando aí algumas informações sobre a declaração desse ano, que deve começar na próxima segunda, dia 17, amanhã. O governo federal deve divulgar aí as novas regras para a declaração desse ano. Professor, muito obrigada, viu, pelas informações. Boa tarde, bom trabalho para você. Obrigado, eu que agradeço e continuamos à disposição. Muito obrigada. Agora 2h58, a gente faz um intervalo bem rápido aqui no estúdio CBN.